Olá, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos entrar num novo capítulo. Nós vamos sair das frações para os números decimais. E o que são os números decimais? Os números decimais são aqueles números com vírgula e eles estão presentes por toda parte, em situações práticas do nosso dia a dia que muitas vezes passam despercebidas. Eles aparecem, por exemplo, no pagamento de contas, de compras, certo? Ele aparece também no valor do combustível, quando você vai abastecer, você vê o preço do combustível nos litros, certo? Nós vemos também, por exemplo, numa garrafa de água. Qual é a capacidade da garrafa de água, certo? 500 ml representa meio litro e meio representa 0,5, ok? Outra coisa que vocês usam no dia a dia é a lapiseira. Por exemplo, uma lapiseira, ela tem escrito nela qual é a espessura do grafite, que é o diâmetro do grafite. Geralmente vocês usam o 0,7 ou 0,9. Então, números decimais são números muito utilizados no dia a dia, certo? Houve um tempo em que eles eram totalmente desconhecidos e demorou muito até que eles fossem usados como a gente utiliza hoje. E os números decimais, eles têm origem nas frações. E quem descobriu os números decimais, ou melhor, quem inventou os números decimais, foi um francês chamado François Viète. Isso aconteceu lá em 1540, que foi quando ele nasceu, e ele faleceu em 1603. Então, nesse período, logicamente, depois, quando ele já era jovem, é que foi que surgiram os números decimais. Nós vamos agora trabalhar um pouquinho. Vocês já conhecem, né? Não é que seja desconhecido de vocês. Vocês já conhecem, já trabalharam em séries anteriores também. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma tomada geral para recordar com vocês sobre os números decimais. Então, a primeira coisa, número decimal, ou seja, números com vírgula, eles se originam das frações decimais. Nós já estudamos frações. Vocês lembram que fração decimal são aquelas que têm os denominadores, que podem ser potências de 10. 10, 100, 1000. Então, por exemplo, 1/10 é uma fração decimal. 231 centésimos é uma fração decimal. Mas ele tem 100 no denominador? Mas ele é uma potência de 10, porque 10 vezes 10 é que me dá 100. 453 milésimos, 15 décimos de milésimos. Todas essas frações podem ser transformadas em números decimais. Por exemplo, 0,1 corresponde a 1/10. Logo eu vou explicar como. 2,31 a 231 centésimos. 0,453 a 453 milésimos. E 15 décimos de milésimos. Nós vamos daqui a pouco aprender tudo sobre esses números. O que nós temos que saber por enquanto? Por enquanto, nós temos que saber que a vírgula no número decimal, ela separa a parte inteira da parte decimal. Então, por exemplo aqui, o 2,31. 2 é a parte inteira e 31 é a parte decimal. Então, o 2 fica antes da vírgula e o 31 fica depois da vírgula. 2,31 é uma leitura comum que a gente faz, mas não é a leitura oficial. A leitura oficial desse número seria 2 inteiros e 31 centésimos. Mas logo chegaremos também nessa parte. Então, como eu estava falando antes, os números decimais no nosso dia a dia aparecem em várias situações. Por exemplo, medir temperatura, um termômetro. Nesse aqui está marcando 37,05 graus Celsius. A lapiseira que eu comentei antes, essa aqui, ó, eu não sei se vocês enxergam, tá 0,9 milímetros, que é a espessura do grafite, o quanto ela escreve, mais grosso ou mais fino, certo? Por exemplo, aqui uma balança pesando uma maçã. Essa maçã está pesando 218,7 o quê? Gramas, certo?
A altura de uma pessoa, 1,78 metros, por exemplo. E muito usado nas moedas, porque as moedas são os centavos. E os centavos é o que fica após a vírgula quando a gente fala de dinheiro. Por exemplo, 1,76. Como que eu falaria em reais? R$ 1,76. Então, eu utilizaria moedas para os centavos. Certo, gente? Então, os números decimais realmente, eles fazem parte do nosso dia a dia. Nós vamos voltar agora um pouquinho. Vocês devem lembrar dessas representações. Quando vocês eram menores, vocês estudaram os materiais dourados. Lembram disso, material dourado? Então aqui eu vou usar ele para representar um pouquinho sobre números decimais. Primeira coisa que nós temos que pensar. O cubo inteiro, ele representa a unidade, certo? A unidade é um inteiro. Um inteiro. Se eu tiver mais do que um cubo, então eu vou dizer 2, 3, 4, dependendo. É o inteiro. Vou chamar isso aqui de fatia. É como se eu fatiasse esse cubo em 10 fatias. Como se fosse uma fatia de pão, ó. Não parece? Então, 10 fatias. Eu digo que cada fatia representa uma das 10 partes do cubo grande. Então, 1/10. Isso aqui eu vou dizer que é uma coluna. Eu pego essa fatia e eu utilizo 10 partes. Só que se eu colocar aqui que são 10 fatias, 10 vezes 10 me dá 100. Então eu digo que uma coluna é 1/100, ou seja, uma das 100 partes do cubo, que seria aqui 10 fatias. Aliás, uma fatia em 10 colunas e como aqui eram 10 fatias, então 10 vezes 10 dá 100. E por último, o milésimo. O que é o milésimo? É um cubinho pequeno que eu pego essa fatia, essa coluna e corto ela em 10 partezinhas pequenas. E ela representa 1 milésimo, ou seja, uma das 1000 partes do cubo grande. Certo? E como que eu represento? 0,001. Tudo bem? Eu vou agora colocar aqui para vocês a unidade, eu posso representar por U. Os décimos por D minúsculo, tá? Minúsculo porque D maiúsculo eu uso para dezena. E aqui são décimos, é após a vírgula. Isso tudo aqui, ó, o cubo grande é antes da vírgula. E o que nós estamos representando aqui, que são os pedaços dele, após a vírgula. Então, décimos nós vamos representar por D, centésimos por C minúsculo e milésimos por M minúsculos, ok? Vamos ver se vocês conseguem interpretar o desenho a partir do que nós temos aqui. Representar em números decimais e escrever a leitura. Se nós formos olhar, nós temos aqui, ó, daqui até aqui, nós temos 3. 3 o quê? 3 cubos inteiros, ou seja, 3 unidades ou 3 inteiros também, tanto faz. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 fatias. E as fatias para nós são os décimos, certo? Então, como que eu representaria isso aqui? Eu diria que isso é 3, vírgula, né? Porque é 3 inteiros, e 4 décimos, onde o 3 é a minha unidade ou inteiro e o 4 são os décimos. Como que eu escrevo a leitura? A leitura disso fica 3 inteiros e 4 décimos. Gente, como vocês sabem escrever números, o problema de vocês não é a escrita, pode usar 3 como numeral mesmo, apenas a palavra inteiros, porque eu quero saber se você sabe ler isso aqui. E 4 décimos, pode usar o 4 numeral e décimos escrito, ok? Eu poderia também dizer, ou 3 unidades, porque é unidade, dezena, centena, 3 unidades, e 4
décimos. As duas leituras estão corretas, ok? Agora aqui, ó. Aqui nós temos 2 cubos. Nós temos 2 cubos ao todo. Então, nós temos 2 unidades. Aqui nós temos uma fatia, ou seja, 1/10. E aqui nós temos 2 colunas, ou seja, centésimos. Então, 2 centésimos. Como que eu escrevo isso, então? Eu escrevo isso. Tudo que é inteiro é antes da vírgula, as unidades no caso. Então, 2, daí eu tenho décimos e centésimos. Então, décimos, centésimos. E vou colocar 1 no décimo e 2 no centésimo. Para fazer a leitura, eu leio 2 inteiros e você pode ler o todo, 12. Aí você usa a última marcação, que é centésimos. Então, 2 inteiros e 12 centésimos. Porque o centésimo significa 2 casas após a vírgula. O décimo, 1 casa após a vírgula. Por que o décimo é 1 casa, o centésimo é 2 e o milésimo é 3? Porque o décimo vem de 10 e 10 só tem 1 zero. Centésimo vem de 100 e 100 tem 2 zeros, então 2 casas após a vírgula. E o milésimo vem de 1000 e o 1000 é formado por 3 zeros, então 3 casas após a vírgula, ok? Então é só pensar assim que fica fácil de você traduzir os desenhos. Aqui eu tenho 1 inteiro, certo? Ou 1 unidade. Aqui eu tenho, daqui até aqui, eu tenho 2 fatias, que são 2 décimos. Aqui eu tenho 1 coluna, que seria o centésimo. E aqui eu tenho, ao todo, 1, 2, 3, 4 pequenininhos, que são os milésimos, ok? Então, como que eu vou escrever isso aqui? Eu vou dizer 1 inteiro. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Em cada casa, eu posso pôr um algarismo. Eu nunca posso pôr 2. Então, eu vou dizer 2, ó, aqui é décimo, aqui é centésimo e aqui é milésimo. O 2 no décimo, porque são 2 fatias. O 1, que é no centésimo, porque é 1 coluna. E aqui eu ponho o 4 no milésimo, porque são 4 cubinhos pequenininhos. Então, eu leio isso aqui de que forma? Eu leio 1 inteiro, vírgula, 214, pode ler o todo, 214 e a última, que é o milésimos, então, milésimos, tá? Agora, eu poderia ler isso de outra forma? Eu poderia, por exemplo, esse aqui, ó, como eu mostrei aqui em cima o primeiro. Eu poderia ler, ou essa aqui, ó, 2 unidades, põe uma vírgula para continuar a escrita, 1 décimo e 2 centésimos. Só que eu vou ser sincera para vocês, isso seria decompondo o número e não é muito utilizado, tá? O que mais se utiliza é essa aqui, 2 inteiros e 12 centésimos. E no dia a dia, a gente lê 2,12. Só que quando eu pedir leitura, você tem que usar 2 inteiros e 12 centésimos, tá? Que daí é a leitura oficial. Aqui, ó, eu posso dizer 1 inteiro, eu posso dizer 1 unidade. Se eu for desmembrar cada um deles, vírgula, 2 décimos, que é esse aqui, 1 centésimo e 4 milésimos. Mas aí fica muito longa também a leitura. Isso, quando pedir, decomponha, aí você faz isso. Senão, você pode ler dessa forma mais simples. 1 inteiro, 214 milésimos. Sempre a leitura pelo último, tá? Certo? Eu vou continuar falando um pouquinho sobre leitura
Então aqui, ó, leitura de um número decimal. A leitura, como eu expliquei anteriormente, é feita considerando as duas partes que compõem o número. Quais são as duas partes? Antes da vírgula, eu tenho a parte inteira. E como que eu leio a parte inteira? Eu leio o número normal, seguido da palavra inteiros. E como que eu leio após a vírgula? Após a vírgula são as partes decimais. E como que eu leio? Eu leio o número e vejo quantas casas ele tem. Se ele tiver uma casa, eu leio o número seguido da palavra décimos. Se ele tiver duas casas, eu leio o número seguido da palavra centésimos. Se ele tiver 3 casas, eu leio o número seguido da palavra milésimos. Se tiver 4 casas, o número seguido da palavra décimos de milésimos. Por que décimos de milésimos? Porque 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4. Ela vem de 10. Aliás, ela vem. Perdão. 4 casas, ela vem de 10 mil. Então, o que eu leio? Sempre um na frente, né? Eu só considero zeros para as casas, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Eu leio 10 mil, certo? Que seria o quê? Décimos de milésimos. 5 casas, eu considero só os zeros também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui dá 100 mil, então centésimos de milésimos. E os 6 casas, seria o 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai colocar 6 zeros, ok? E como tem 6 zeros, a minha leitura desse número é 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. Isso aqui não é 1 milhão, por isso que eu digo o número mais milionésimo, certo? Aqui, uma casa seria em relação a 10. Então, 1 zero, ó, uma casa, 1 zero, décimos. 2 casas seria 100. Então, 2 zeros, centésimos. 3 casas seria 1000. 3 zeros, milésimos, ok? Muito bem. Vamos agora dar continuidade aqui e ver o exemplo, que eu acho mais fácil explicar mostrando o exemplo. Escrever a leitura do número decimal e indicar o valor posicional do algarismo 6. O que é valor posicional? Valor posicional é da posição. Em que posição o 6 está? Então, vamos ver aqui. A leitura aqui, eu leio 1 inteiro e, agora aqui, ó, aqui é o inteiro, certo? A parte inteira. E aqui é uma casa, então eu leio uma casa, eu leio décimos. Então, eu leio 1 inteiro e 6 décimos, certo? Agora, qual é o valor posicional do 6? Eu vou pegar o 6 e eu vou olhar. O 6 não está primeira casa após a vírgula? Então, eu leio assim, ó, 0, porque eu não coloco o número que está aqui, eu só vou falar do 6. Então, eu ponho 0 para os outros. 0,6. E o que é 0,6? 0,6 são 6 décimos. Esse é o valor posicional do 6, certo? Aqui, eu vou ler esse número. Então, eu não tenho nada na parte inteira, nada. E eu tenho aqui é décimo e aqui é centésimos. O primeiro é décimo, o segundo é centésimos, ó. 2 casas. Então, eu leio o número seguido da palavra centésimos. Então, eu vou colocar 76 e seguido da palavra centésimos. Mas e por que eu não coloquei esse zero da frente? Porque a gente, por acaso, diz zero inteiro? A gente não diz zero inteiro. Então, a gente diz apenas 76 centésimos. E como que eu vou dizer qual é o valor posicional? O valor posicional do 6, tá? Eu tô falando só do 6. Valor posicional do 6, você completa tudo com zeros até chegar no 6. Então, o primeiro já era 0, beleza. Então, você vai colocar 0, vírgula, aí o 7 você não vai colocar porque ele não nos interessa. Então, você coloca 0 no lugar do 7. E o 6, então isso aqui é a mesma coisa que 0,06, ou seja, 6 centésimos. Tá? Esse é o valor posicional do 6. Agora, vamos ver o outro. Esse aqui, vejam bem. Esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Então, esse é o décimo, esse é o centésimo,
esse é o milésimo, e o 8 é o décimo de milésimo. Eu coloco DN, tá? Então, como é que eu vou ler? Eu vou ler 68 pela última unidade. Décimos de milésimos, tá? Então, por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 casas, ó. 4 casas, eu leio o número, que é o 68, seguido da expressão décimos de milésimos, ok? Porque ele vem de 10.000. Qual é o valor posicional do 6 nesse exemplo? Você completa tudo, no caso já são zeros, você coloca 0, olha, é o terceiro após a vírgula, então 1, 2 e daí ele, 6. Só até aqui, não coloca o 8 porque não está pedindo do 8, então só até o 6. E como que eu leio? 1, 2, 3, então ele é milésimos, então ele é 6 milésimos, ok? Esse é o valor posicional. Valor posicional de quem? Do 6. Porque em todo esse exercício está pedindo para ver o valor posicional do 6. Vamos agora para esse último exemplo desse exercício. 6,001. Como é que eu leio? 6, aqui é a parte inteira. 6 inteiros. E agora aqui, ó, é décimo, centésimo e aqui é o milésimo. Então, eu leio 6 inteiros e 1 milésimo. Certo? 1 milésimo. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero o valor posicional do 6. Então, o 6 está onde? Antes da vírgula. Se ele está antes da vírgula, eu digo apenas 6 inteiros. Tá? Esse é o valor posicional do 6. Certo? Compreenderam? Então, gente, é sempre olhar isso aqui, ó, tá? Antes da vírgula, a gente lê o número seguido da palavra inteiros e após a vírgula depende da quantidade de casas que eu tiver, certo? Agora aqui, ó, escrever os números na forma decimal. Eu tenho ele escrito como se fosse a leitura. Tem alguns aqui exemplos que eu coloquei. O primeiro e o segundo, ele decomposto, tá? E depois o C e o D eu fiz dessa forma que eu mostrei aqui para vocês como se lê. Então, se eu tenho 2 unidades, eu tenho 2, certo? 4 unidades, 4 décimos. Então, unidade, vírgula, né? Porque é unidade, dezena, centena. Após a vírgula é décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, milionésimo e assim por diante. Como 4 é décimos, então 4, que está no décimos. Depois do décimo não vem o centésimo e aqui está pulando o centésimo. Então você vai pôr um 0 no centésimo. E aí você vai para o 9 milésimos. Então o milésimo. Por isso que eu gosto de escrever, ó, décimo, centésimo, milésimo, para depois eu só completar o número. Eu, particularmente, acho mais fácil. Então, fica 2,409. Se você quiser deixar sem a escrita aqui, daí você escreve ao lado 2,409. Como seria a nossa leitura mais simples? 2 inteiros, 409 milésimos. Porque eu leio pelo último número, tá? Aqui, ó, 4 dezenas, 5 unidades. 4 dezenas, ó, 4 na dezena, 5 na unidade, dezena, unidade, isso é antes da vírgula. Então, vírgula, não confunda dezena com décimos, tá? Ó, 4 dezenas, 5 unidades, vírgula, e 7 décimos. Décimos não é o primeiro? Então, 7 aqui. Então, 45,7. E isso, eu posso escrever ele sem esses embaixo. Opa, esqueci, 45,7, tá? Deixa eu arrumar aqui, gente, que eu coloquei 4, eu ia colocar uma vírgula, né? Deixa eu arrumar para ficar mais limpa a imagem para vocês, tá? Então, isso aqui é 45, acho que piorou, 45,7, melhorou? 45,7, ok? Ele escrito sem as letrinhas embaixo. Mas se deixar com as letrinhas também não tem problema. E a leitura oficial? 45 inteiros e 7 décimos.
Esse aqui, ó, 36 inteiros e 567 milésimos. Tá praticamente pronto, né? Então, 36,567 milésimos são 3 casas após a vírgula. Aqui, 72 décimos de milésimos. Gente, se tá falando 72 décimos de milésimos, significa que ele não tem parte inteira. Mas eu tenho que representar com o número zero. Então, 0, vírgula. Se ele é décimos de milésimo, ó, ele passa pelo décimo, ele passa pelo centésimo, ele passa pelo milésimo e aí ele vem no décimo de milésimo. Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Só que esse número, ele tem 2 algarismos. Só que em cada casa eu só posso pôr um algarismo. E como ele é décimo de milésimo, ele vem aqui no fim. Então, eu vou colocar o 2 aqui, o 7 aqui e completo com zeros para cá. Então, isso aqui vai ficar 0,0072. Leitura oficial, 72 décimos de milésimos. Ok? Compreenderam? Isso vocês já conheciam. Eu estou revendo e aprofundando um pouco o conhecimento. Nós vamos ver agora uma outra parte que eu acredito que também vocês já viram, mas nós vamos relembrar e aprofundar um pouco o nosso conhecimento. Então aqui, ó, transformação de um número decimal em fração irredutível. Resumindo, transformar o número decimal em fração. Por que irredutível? Porque se der para simplificar, nós simplificaremos, tá? Eu vou começar com um exemplo, depois eu venho para a regra para vocês. Eu acho mais fácil primeiro explicar e depois mostrar a regra, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui 0,8. Eu quero transformar em fração. O que eu vou fazer? Para transformar em fração, eu tenho que ver quantas casas ele tem após a vírgula. Nesse caso, ele tem uma casa. Uma casa representa décimos. Então, você põe o traço da fração, você coloca o 1 seguido da quantidade de zeros que forem as casas decimais. Então, se aqui eu tenho uma casa, eu vou pôr um zero aqui, certo? Então, é décimos. E no numerador, eu escrevo o número sem a vírgula. Então, 0,8. Só que 0,8, eu não digo 0,8. Então, esse zero, ele perde o valor. E você vai dizer que isso aqui é 8 décimos, ok? Porque é uma casa após a vírgula. Se pedisse, escreva em fração decimal, você já estaria com ela pronta, 8 décimos. Só que eu quero fração irredutível. Então, nós podemos perceber que esse número dá para simplificar. Por quanto? Você pode simplificar por 2. Tem que ser um número que divida tanto o numerador quanto o denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa. 8 dividido por 2, 4. E 10 dividido por 2, 5. Mesma coisa que 4 quintos, certo? E 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Já já eu vou fazer o contrário com vocês. Transformar fração para número decimal. Aí eu explico essa parte aí também, tá bom? Vamos lá. Então vamos ver se vocês entenderam. A primeira coisa, tira a vírgula do número e coloca no numerador. Então aqui eu vou tirar a vírgula, vai ficar 625 sobre. Você agora conta quantas casas tem após a vírgula. 1, 2. Se são 2, o número fica sobre 100, porque o 100 tem 2 zeros. Então você coloca o 1 seguido de 2 zeros, porque é a quantidade de casa após a vírgula. Se pedisse, transforma em fração decimal, ele já estaria, porque decimal é 10, 100 e 1000. Porém, eu sempre pedirei mais. Vou pedir que vocês simplifiquem. Então, aqui nós podemos simplificar. 625 e 100 dá para dividir por 5. Se você quiser dividir por um número maior, fica à vontade, tá? Então, 625 dividido por 5, ou eu faço o cálculo de divisão, ou eu posso fazer mentalmente. Mas eu vou fazer aqui para vocês verificarem. 625 dividido por 5.
6 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5. 6 menos 5 sobra 1. Baixo 2. 12 dividido por 5 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. Sobra 2. Baixo 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25, 0. Que deu quanto? 125. Então, ele é o meu novo numerador. E o meu denominador dá para fazer mentalmente, ó. 10 dividido por 5 é 2. Então, mais um zero do 100, 20, ok? Então, ficou 20. Ainda dá para simplificar por 5. Vem aqui e continua, divide por 5. 12 dividido por 5 dá 2. 5 vezes 2 dá 10. 12 menos 10 sobra 2 e baixo 5. 25 dividido por 5 dá 5 de novo. 5 vezes 5, 25, 0. Então, você pega esse 25 e coloca aqui como novo numerador. 25 sobre, e 20 dividido por 5, 4. Agora, observe, 25 e 4 não dá mais para simplificar. Então, 25 quartos é a mesma coisa que 6,25. Depois eu provo isso para vocês, tá bom? Quando eu fizer o contrário, quando eu fizer transformar a fração em decimal. Agora estamos transformando o decimal em fração. Aqui, 0,007. Então, o que você vai fazer? Você vai primeiro colocar o número sem a vírgula no numerador. Então, seria 0,007 sobre o 1, seguido de tantos zeros quantos forem as casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então, aqui, 1, 2, 3 zeros. Porém, você tem que analisar. Eu digo 0007? Não. Então, isso aqui ó, não vale, não vale, não vale. Não tem valor. Então, você vai dizer 7 sobre 1000, ou 7 milésimos. E 7 milésimos não dá para simplificar, fica em forma de fração decimal. Mas não é milésimo? Não importa. A fração é de potência de 10. Eu digo decimal porque vem de 10. 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Aqui, vamos para o próximo. 4,016. Escreve o número sem a vírgula no numerador. 4.016. Sobre 1. Agora você vai ver quantas casas tem após a vírgula. 1, 2, 3. Isso é a quantidade de zeros que você coloca aqui, sobre 1000. 4.016 sobre 1000, nós podemos fazer o quê? Nós podemos aqui simplificar. Por quanto? Pode ser por um número pequeno, até que você consiga visualizar algo que você consiga calcular. Dividir por 2 é fácil, porque é encontrar metade. Então, qual é a metade de 4.016? Metade de 4.000 é 2.000, de 16 é 8, então 2.008. Sobre, qual é a metade de, eu gosto de falar de 10 aqui, metade de 10 é 10 dividido por 2, que é 5, e sobra os 2 zeros, então 500. E ainda dá para simplificar por 2. Se quiser simplificar por um número maior, fique à vontade. 2008 dividido por 2, metade de 2000 é 1000, e metade de 8 é 4, então 1004 sobre metade de 500, 250. Ainda dá para simplificar. Estão vendo como dá para simplificar várias vezes por 2? Porque eu peguei um número pequeno, que é o 2. Mas se você pegar um número maior, você chega mais rápido ao resultado. E aqui, 1004. A metade de 1000 é 500. E a metade de 4 é 2. Então, 502. Sobre 250. A metade é de 200 é 100. De 50 é 25. Então, 125. E agora você observa. 502 125 avos. Dá para simplificar mais do que isso? Não, né? Então, você deixa assim mesmo. 502 125 avos, ok? Gente, então isso aqui que nós vimos é a transformação de número decimal em fração irredutível. Vamos ler a regra. Primeira coisa, o numerador é o número decimal sem a vírgula. Então, você tira a vírgula e coloca ele no numerador. E depois você corta os zeros que estiverem na frente, que não tem valor. Segunda parte é o denominador. Você sempre vai pôr o 1, tá? 1. Seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Por isso que eu coloco aqui os zeros bem em evidência para você.
E terceiro, se possível, simplificar a fração até sua forma irredutível, certo? Então, para transformar um número decimal em fração, você aplica essa regra. Agora, nós vamos ao contrário. Nós vamos ver a transformação de uma fração em número decimal. Então, eu tenho fração e vou para decimal. 8 décimos. Então, aqui, gente, nós temos uma regra simples de fazer. A primeira coisa é o contrário do que nós fazíamos no exemplo anterior. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui sobre 10. Sobre 10 significa uma casa após a vírgula. Então, você vai pôr vírgula e sabe que é uma casa. Esse número é o numerador, ele é o número que vai formar o meu decimal. Ele é composto de um algarismo. Então, ele tem que vir após a vírgula. 8. Certo? Uma casa após a vírgula. E na frente, eu coloco o zero. 0,8. Por quê? Se você pensar, 8 é menor que 10. Então, não dá nenhuma vez, por isso 0. E o 8 passa para depois da vírgula, que seria décimos. E por que o 8 não modificou? Porque se você pensar 8, desconsidera o 0 e divide por 1, dá o próprio 8. Então, sempre que o denominador for 10, 100 e 1000, eu tenho aqui, ó, caso 1, denominadores 10, 100 e 1000. Pense em divisão por 1, porque todos eles começam por 1. Então, o número que está no numerador, ele não muda. O que muda é a quantidade de casas após a vírgula, certo? Então, é como dividir o número por 1. 8 dividido por 1 continua sendo 8, só que com uma casa após a vírgula. Então, ele vem para depois da vírgula. Aqui, ó, se eu for pensar, 625 dividido por 1, 625. Só que ele tem sobre 100. Então, tem que ter duas casas após a vírgula. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, vírgula. Certo? Aqui, ó, 7 dividido por 1 é 7. Ok? Só que ele tem que ter 3 casas após a vírgula. Então, você vem 1, 2, 3, vírgula. Então, aqui você vai pôr um 0 na frente. 0, 0, 7. Por quê? Porque 7 dividido por 1000 não dá nenhuma vez. Dá 0, vírgula e por isso 7 milésimos. Ok? É só você raciocinar um pouquinho nesse sentido. Agora eu tenho 125 décimos de milésimo. É 125 dividido por 1. Então eu tenho que pôr 125. Só que décimos de milésimos, ó, 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. Eu tenho que usar o número. Então, 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, completa com zeros tudo que não tem nada em cima escrito. Ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Décimos de milésimos. Quando o denominador for 10, 100 e 1000, o que a gente faz primeiro? Contar a quantidade de zeros do denominador. Ele será igual ao número de casas após a vírgula. Segundo, escrever o número que está no numerador, posicionando a vírgula de acordo com a quantidade de zeros do denominador. Então, aqui, 8 dividido por 1 é 8, então, uma casa após a vírgula, certo? 100, 2 casas. 1000, 3 casas. E 10.000, 4 casas, ok? Agora, e se o meu denominador não for potência de 10? Por exemplo, 4 quintos, 3 25avos, 5 quartos, 27 sextos. Gente, o que o traço da fração significa? Divisão. Se o traço da fração significa divisão, basta realizar o cálculo de divisão, dividindo o numerador pelo denominador. Então, aqui eu vou fazer os cálculos com vocês. 4 quintos é pegar o 4 e dividir por 5. Veja bem, 4 dividido por 5 vai me dar nenhuma vez. Então, eu digo 0. Se eu quero continuar, eu coloco uma vírgula e acrescento um 0 aqui. 40 dividido por 5 vai me dar 8. Então, eu coloco aqui 8. E 5 vezes 8 são 40. 0,8. Certo?
4 quintos é 0,8, ou seja, a mesma coisa que 8 décimos. Mas isso não era 8 décimos? Gente, olha um pouquinho aqui, ó. Se eu dividir o 8 e o 10 por 2, 8 dividido por 2 me dá o 4. E 10 dividido por 2 me dá o 5. Certo? Ela simplificada. Ok? Vamos ver o 3 25avos. O 3 25avos, você vai pegar o 3 e vai dividir por 25. Certo? 3 dividido por 25 dá 0, porque ele é menor. Quero continuar, põe uma vírgula e acrescento 0 aqui. 30 dividido por 25 dá uma vez. Quanto é 25 vezes 1? 25. Subtrai. 30 menos 25 sobra 5. Ainda quero continuar. Depois que você colocou a vírgula, você só põe zeros no resto, tá? Então aqui, ó, 0, porque não existe número com 2 vírgulas. E só vai realizar a divisão agora. 50 dividido por 25, 2. Olha aqui, ó. 25 vezes 2, 50. 50 menos 50, zerou. Ficou um decimal exato. 0,12. Certo? Agora, 5 quartos. Vou fazer a mesma coisa. 5 dividido por 4. Só que 5 dividido por 4 dá uma vez. 4 vezes 1, 4. 5 menos 4 dá 1. Quero continuar. Ponho uma vírgula, acrescento um 0. 10 dividido por 4 vai dar 2. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, sobra 2. Ainda quero continuar. 0. Acrescento. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Agora zerou. Ele é um decimal exato. 1,25. Certo? Estão compreendendo? E o 27 sextos? Mesma coisa. 27 dividido por 6. 27 dividido por 6 dá 4. Porque 6 vezes 4 é 24. 27 menos 24 sobra um 3. Quero continuar. Ponho a vírgula, acrescento 0. 30 dividido por 6, 5. 6 vezes 5, 30. Ó que lindo. Zerou. 4,5, decimal exato. Então, eu digo que 27 sextos é 4,5. Compreenderam? Então, vamos retomar. Quando o denominador for 10, 100 e 1000, eu escrevo o número que está no numerador, considerando os zeros que eu tenho no denominador. Então, a quantidade de casa após a vírgula será igual à quantidade de zeros. Então, 1, 2, 3, 4, dependendo da quantidade de zeros. E eu coloco o numerador como, às vezes, parte decimal, mas nem sempre, né, gente? Por exemplo, 625 ficou uma parte antes e outra depois, respeitando a quantidade de casa após a vírgula, certo? Então, a regrinha está aqui. E quando não for denominador 10, 100 e 1000, então eu divido o número utilizando vírgula, utilizando continuar a conta e não sobrar resto, ok? Gente, a nossa aula de hoje termina por aqui. Façam as atividades, se necessário, voltem à videoaula e bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!